Estamos diretamente dos estúdios Pio Produções com mais uma conversa inteligente. A conversa tem poder. E hoje nós estamos aqui para entrevistar um grande homem, um grande pai de família e um grande líder. Conversa com Leal. Estamos aqui agora com Nando Couto e vou deixar que ele se apresente para vocês. E é isso. Espero que vocês curtam essa entrevista, que vai ser muito importante e muito valorosa para quem está nos ouvindo. Nando, é um prazer ter você aqui nos estúdios hoje. Espero que você esteja à vontade e que a gente vai bater um papo com verdade, com transparência, honestidade e que seja leve. A nossa conversa seja uma entrega como você tem feito para Deus. Conversa com o Leal, né? Eu sou o Nando Couto, mais conhecido também como Leonardo, né? Depois eu explico a situação do nome. Eu sou líder de célula. Quem conhece a igreja de célula, eu sou da Igreja Videira, aqui, né, de Salvador, que é a sede da Bahia, né? Sou discipulador, sou líder de líderes, né? E como você falou, né? Sou pai de 2 filhos, Miguel e Elisa, marido de Diana, né? Filho de Francisco, eu sou um dos filhos de Francisco, né? Porém, não sou nem Zezé de Camargo, nem Luciano, nem os outros todos que ele tem. E nós estamos aqui só para a gente bater esse papo mesmo, né? Conversas inteligentes, que você é um cara inteligente. E eu estou aqui para contribuir com aquilo que você perguntar, a gente vai responder, vai conversando e vamos seguir o barco. Muito obrigado, Nando. Para quem me acompanha e me segue, meu nome é Júnior Leal e nas redes está @Júnior Leal Compositor. Pode deixar também seu Instagram logo de início. Hoje eu estou com 2 Instagrams, né? Isso. Um onde eu faço mais vídeos trazendo uma forma de mentalidade diferente, né? Além da forma de mentalidade cristã, e também trazendo uma mudança de mente, né? Que eu acredito que a gente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus através da mudança, da transformação do nosso entendimento. Então, o Nando H. Couto é o meu de vídeos, e o Léo Couto 2410. Então, esse é um Instagram mais aberto, né? Onde tem mais seguidores lá, mas pode seguir a gente lá também e a gente vai contribuindo com o que há de melhor, né? Com certeza. E hoje, nada mais nada menos, no nosso assunto aqui vai ser em torno de mentalidade forte. Sim, muito Metanoia, uma mudança que tem que ser de dentro para fora. isso. Vai falar sobre família, a sua caminhada cristã, a sua liderança como um todo, dentro de uma congregação e fora dela na sociedade, o seu papel. Nós sabemos também, pesquisamos que você é empreendedor, né? Tem um mercado da hora. Eu gostaria de saber também se você tem projetos para frente, futuro, que vem agregar a sua família, porque vocês têm uma visão muito voltada para a família, né? Vocês se complementam, tem unidade, eu vejo isso, verdade em vocês, e são habilidades complementares. Gostaria de começar já por aí, falando da família, a importância do seu pai, dos seus pais na sua vida, como a primeira liderança, a primícia de dentro de casa, né? A ressignificação de um lar, a edificação na sua geração, na sua família, na sua construção, e como você vê a geração de seus netos, né? De seus filhos, com um ensino que você passa para eles. Mas, primeiro, assim, a família é a base de tudo, né? Então, assim, na família, principalmente meus pais. Meu pai, em si, ele sempre foi muito uma pessoa que sempre deu exemplo, né? Principalmente para mim, meus irmãos e as pessoas que foram agregadas também lá em casa. Meu pai, ele é cozinheiro, mas ele é cozinheiro da Marinha Mercante, né? Cara que guerreiro todo. Eu falo que eu conheci meu pai de verdade assim, de andar mais junto quando eu tinha 14 anos de idade. Foi a minha pior fase, assim, de termos de rebeldia, né? Achava que eu sabia de tudo, essas coisas. Minha mãe também é uma guerreira, né? Tem algumas histórias que a gente pode ficar aqui contando história até... Fala o nome de sua mãe, por favor, também. Dona Rita de Cássia e Francisco. Francisco eu já falei, né? Francisco de Assis. E eu e meus irmãos somos muito baseados naquilo que eles ensinaram a gente, né? Meu pai sempre falou muito sobre caráter, né? E minha mãe também.
Todo mundo tem defeito, eles têm defeitos também, mas as qualidades deles sobrepõem os defeitos de há muito, sabe? Meu pai, como marinheiro, ele trabalhava na cozinha, né? Começou como sempre de baixo e se tornou um dos melhores cozinheiros da empresa que ele trabalhava. Eu não sei se ainda existe, né? Porque a gente parou de acompanhar também a Flumar. Meu pai chegou também a prestar alguns serviços para a Petrobras e trabalhando como cozinheiro mesmo. E assim, cara, teve um episódio uma vez que a gente, menino, né, de periferia, eu tava brincando na rua e tal. Meu pai chegou a ficar preocupado comigo, de certa feita, por conta de algumas coisas que eu estava fazendo. Mas eu acho que eu quebrei as pernas dele com a resposta que eu dei. Ele conversando com os amigos, ele, se você fizer isso, eu não lembro que ao certo o que foi que ele me falou, mas eu lembro que eu respondi. Eu lembro que eu respondi a ele que ele não precisava ficar preocupado, porque o meu exemplo não estava na rua, estava dentro de casa, meu exemplo era ele, né? Então aquilo ali quebrou as pernas de meu pai e até hoje é assim, tanto eu como o Léo, que é meu irmão mais velho, o Lucas, meu irmão mais novo, né? Então assim, a gente seguiu muito a linha de como meu pai pensava, principalmente meu pai, né? Minha mãe é guerreira, né? Minha mãe, ela, um coração enorme, generosa toda, acolhia todo mundo que via. Eu lembro de uma vez de estar morando 10 pessoas dentro da minha casa, a gente mesmo, com toda a dificuldade financeira e tudo, meu pai viajando. E tinha minha avó, meu avô, meu tio, que é o meu irmão, né? Que é Ezequiel, da idade do meu irmão mais velho, foi criado junto conosco. Tem meu pai como pai também, né? Ele vai poder ver isso. Então, assim, são histórias vastas, né? Você já sabe também, me conhece, o pessoal já assistiu outro podcast, sabe que a gente é amigo. Então, com meu pai e minha mãe, assim, foi em termos de família, quando eu casei mesmo, minha família toda se juntou para fazer meu casamento. Minha prima Márcia, que ela trabalhava com evento, ela fez todo o meu casamento, né? Ela era dona de um buffet, e ela fez, acho que só foi o custo mesmo das coisas, e ela preparou tudo junto com meu tio. E assim, minha família, eu não tenho o que dizer, hoje eu tenho uma base familiar, né? Então eu posso abrir a boca e dizer que eu tenho uma base familiar. Até hoje meu pai e minha mãe estão juntos, casados. Um alicerce forte para vocês ainda. E ainda tem esse espelho vivo, ativo e que reflete só coisas boas. Só dão exemplos que tem que ser motivo de inspiração para você e para os seus filhos também. E assim, a gente, depois que a gente cresce, a gente vê até as coisas ruins foram para que houvesse crescimento, cara. É verdade. E hoje, com o entendimento que a gente tem, a gente sabe que nem todo mundo é perfeito, né? E essa perfeição a gente não vai encontrar em ninguém, só em Deus mesmo, só em Jesus. E os nossos pais, aí, eu costumo dizer, a gente pode entrar para essa linha também, que o erro do líder é o teste do liderado. Eu sempre falo isso, né? Aprendi isso com o pastor que me discipulou, que o erro do líder é o teste do liderado. O que é que você vai fazer com o erro do seu líder? Você vai expor ele? Você vai cobrir a nudez dele? A mesma coisa com os nossos pais, cara. Às vezes nossos pais têm tantos defeitos, assim, tem coisas que a gente não suporta porque a gente tem uma mentalidade diferente, mas você tem que entender que ali são seus pais, eles serão os pais para sempre. Não vão morrer, não vão mudar. Mesmo que aconteça da morte em si, mas eles dentro de você, tudo que você faz é somente uma ramificação, na verdade, uma extensão daquilo que ele fez com você. Só isso. Então, quando eu falo de liderança, a liderança também que é isso, você cobrir a nudez, não estou falando de você encobrir erro, entenda, é você cobrir a nudez, como o filho de Noé fez com ele. Um ficou apontando o pai, dizendo que o pai estava bêbado e criticou, né, porque, pai. Exato, os outros viraram de costas e cobriram a nudez do pai. Então é necessário que o liderado ele entenda que o líder também tem suas fragilidades e tem seus erros, cara. E às vezes ele precisa ter a nudez dele encoberta para ele ser tratado, né? Então a importância de ter uma família bem alinhada, bem ajustada, unida em propósito, sonho, e entendendo que toda autoridade é constituída por Deus e como vale a pena honrar seus pais. Como a Bíblia nos ensina, diz que honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na face da terra.
O que é que você vê sobre essa passagem, essa palavra? Se você ensina os seus filhos assim, a serem assim, serem submissos. Quando a gente fala submissão, não fala uma situação de escravidão ou subserviência, né? Mas fala assim de ter um entendimento sobre o respeito a uma hierarquia, respeitar os mais velhos, né? E fazer o melhor para uma liderança. Eu vou te dar um conceito diferente de submissão. Acho que você já deve ter escutado, mas o que é sub? Sub é estar embaixo, né? Sim. Geralmente é isso, né? E missão. Essa submissão é entender que você tem uma missão junto com aquela pessoa. Verdade. Entendeu? Então, quando esse conceito de submissão não é uma inferiorização, você entender que você vai caminhar junto com a pessoa, as outras pessoas, você tem esse conceito de, olha, você vai caminhar junto comigo, tanto como faço com os meus liderados. Eu falei até isso com eles ontem na reunião que eu fiz com eles online. Eu falei, irmãos, pode ter certeza que eu vou fazer de tudo para vocês crescerem. Eu vou dar o meu ombro, como você fala assim, para vocês subirem. Exatamente, eu dou o meu ombro para vocês subir, porque a minha alegria é ver vocês até melhores do que eu. Fazendo obras maiores. Exatamente, o próprio Jesus falou isso, né? E se a gente for ver bem, Nando, esse é o reflexo de uma liderança saudável. Que você foi uma árvore saudável, né? Você se cuidou para cuidar do outro, se amou primeiro, se resolveu primeiro e deu bons frutos e frutos que permaneceram, o fruto fiel, né? Então esse é o reflexo de um bom líder, o que vai ser gerado depois dele, a posterioridade. Que legado você quer deixar para seus filhos e para os seus liderados? Exatamente, tem uma palavra que fala que, se eu não me engano, é assim, acho que está em Provérbios, que a coroa do velho são os filhos dos filhos e a glória do homem são seus pais. Então, qual a minha coroa? A minha coroa é ver os liderados de quem eu liderei dando frutos. E eu creio que a minha glória são os meus pais, ou seja, são os meus líderes, aqueles que me lideraram, que gastaram tempo investindo em mim, né? Então, assim, hoje eu posso dizer claramente, Gina, que eu tive uma liderança saudável também. Os líderes que eu tenho ainda hoje, aqueles que me lideraram, hoje eles também tratam dessa forma, querendo ver o meu crescimento, sabe? Então isso gerou em mim também uma liderança saudável. Eu não quero ver liderados meus ficando abaixo de mim. Não. Se ele estiver no meu lado, eu vou olhar para ele assim, rapaz, eu que te criei, sabe? Entre aspas, eu que te criei, cara. Então isso é muito bom para mim. Eu acredito também que isso gera na outra pessoa um senso de gratidão também, e elas trabalham muito melhores, com segurança. Exatamente, com segurança, saber que eu não vou lá quebrar a cabeça de ninguém, né, rachar a cabeça de ninguém, porque cometer algum tipo de erro. Pelo contrário, a gente vai tratar é diferente de apontar, né? Então, assim, essa liderança saudável, essa liderança na qual nós temos isso como um encargo mesmo de liderar pessoas para que elas venham multiplicar e multiplicar os seus talentos também, né? E assim fazer com que todo o reino cresça. Esse reino que eu falo assim é um reino de Deus, primeiramente, e inclui em tudo que nós fizemos. É essa mentalidade que eu penso, a mentalidade de gente forte, que ela não fica preocupada que se o outro vai ultrapassar ele, não, porque ele sabe quem ele é. Aí fala de identidade, né? Então você tendo identidade, você sabendo quem você é de verdade, você vai poder definir muitas coisas na sua vida que você, se não soubesse quem é de verdade, você não definiria. Ou eu sou um cara que, eu não estou falando muito, mas eu sou um cara que eu entendo que eu estou em constante processo de aprendizagem e de, como os outros falam, um mundo de evolução. Mas não, é reconhecimento de quem eu sou, primeiramente de quem eu sou em Deus, e de quem eu sou de verdade, né, como homem, como pai, como líder, como marido. Isso tudo vai refletir na minha vida, em todos os ambientes da minha vida, sabe? Então, assim, eu acredito muito que essas coisas de liderança, ela define muito o cara, o homem em si, tanto no seu ministério, quanto na sua carreira profissional, quanto na sua família.
Esse meu pai, ele pôde me trazer respeito com os mais velhos, isso, e respeitar as autoridades que foram constituídas sobre mim, mano. Eu não tenho problema com a autoridade. Eu posso ser seu líder hoje. Amanhã, se eu tiver que ser seu liderado, eu vou ser sem problema nenhum. Não tem problema com isso. E como eu falo também, né? Quando a visão do líder vem com um confronto para edificar e crescer. Se não uma afronta que te diminui, te despreza, te constrange, te fere e te mata. Muitos líderes hoje têm um papel de chefe. Como é que você vê isso? Eu gostaria de falar também, você fala muito de uma instituição, de um corpo, você fala com uma alegria no olhar, com a satisfação, uma alegria no coração do Instituto Mix, que você teve uma passagem em 2019. Eu gostaria que você falasse, você fala muito bem da equipe e de quem te liderou. Eu gostaria que você falasse um pouco também do Instituto Mix, como eles transformaram a sua vida, até depois que você saiu de lá. Rapaz, não só o Instituto Mix, mas todas as empresas que eu trabalhei. Mas como o Instituto Mix foi a última empresa que eu trabalhei, tive muito respeito de todos lá. Assim, foi muito bom. Primeiro, porque eu saí de um nicho que eu trabalhava, sempre trabalhei com vendas, né? Mas eu trabalhava na parte de telefonia, né? Trabalhei vendendo celular, os planos e todos também. Trabalhei na Vivo em quase todos os setores da loja, tá? Até no administrativo. No Instituto Mix também eu me encontrei porque lá é um lugar onde você vai passar conhecimento. Então as pessoas não valorizam tanto crescer em conhecimento. Porque naturalmente as pessoas elas querem algo físico. Se eu fosse vender, por exemplo, eu tenho esse celular, eu vou vender esse celular aqui R$7.000. Já vendi celular desse valor, 7, 8 mil reais, em que as pessoas vão desfrutar, né, do aparelho. Aqui, na verdade, você tem a sua vida toda aqui, mas eu sempre falo, no final de tudo você vai usar para tirar foto, fazer vídeo, mandar mensagem e telefonar. E ver seus e-mails, antigamente era e-mail, mas você vai ver suas notificações e ficar informado. Para você usar algo de R$7.000, mas muitas pessoas não tinham a coragem de tirar R$1.000 para pagar num curso, onde que esse curso vai gerar para você, vai ser um investimento que você faz no seu conhecimento, que ninguém vai tirar de dentro de você, e você vai ter aquilo para a vida toda. Isso aqui vai ficar obsoleto, que tem algo que chama obsolescência programada nisso aqui, né? O Android, por exemplo, ele vai deixar de atualizar, você vai ter que trocar o celular forçadamente. E muitas vezes baseado em um tempo determinado. Exatamente, né? A obsolescência programada. As pessoas também entenderem também. Então, assim, o Instituto Mix foi muito importante, até porque tem amigos até hoje lá, né? Posso falar aqui? Pode sim. Tem Marcelo e Silmara, né? No Instituto Mix de Camaçari. Tem o Alisson, Instituto Mix de Simões Filho, né? São pessoas que são referências, assim, por sinal também são da mesma igreja que eu, né? E são referências para mim, assim, primeiro, né? Como família de Deus, né? Marcelo e Silmara, o próprio Alisson também tem a sua esposa e seus filhos também que fazem parte da mesma igreja que eu, mas são pessoas que têm os seus negócios, são bem-sucedidos naquilo que fazem e também não deixam a vida da igreja, do seu ministério, de lado, né? Então, viraram referência porque, queira ou não, mesmo tendo vamos dizer assim, vou falar naturalmente para poder as pessoas entenderem, um cargo um pouco maior de discipulador do que eles dentro da igreja, mas respeito as autoridades, respeito muito bem o que eles fazem, o que eles estão fazendo nas suas empresas, e assim é muito importante para mim falar deles, porque tanto dele quanto de todos os outros que têm seus empreendimentos dentro da igreja, que as pessoas às vezes não conseguem conceber que um cristão possa ser próspero. Isso é uma tabu ainda dentro da igreja. Nossa. As pessoas têm a visão ou uma forma pejorativa de fazer uma ligação entre alguém próximo dentro de um ministério ou ao ministério, com aquela dúvida, ou será que é dele mesmo? Será que ele tem essa capacidade de movimentar uma empresa, administrar, ser empreendedor, ou ele está roubando, desviando o dinheiro dos fiéis? Imagina isso, né? Acho que é meio que ilógico, né?
sua mentalidade, é por isso uma mentalidade limitada, crenças limitantes, Sim. né? E falta muitas vezes de conhecimento, né? De causa ou da história daquela pessoa. Não sabe o que aquela pessoa fez para chegar e ter algo. Não, Ou um bem, eu falo como um carro mesmo que enche muitos olhos, Sim. né? É uma boa casa, sabe? Uma estrutura de uma empresa, não sabe o que a pessoa passou, todos os processos para chegar até ali. Só quer ele ver e viver um momento no qual ele chegou a um cargo dentro de um ministério, mas ele tinha uma vida antes, Exatamente. tem uma vida paralela. Exatamente. Então as pessoas têm que ter esse entendimento, deixar bem claro aqui. Cara, porque assim, a prosperidade para pessoas que são, assim, são de Deus, são evangélicos, para muitos, ela é um tabu, porque você do lado de fora quer determinar como eu vivo lá dentro, Sim. né? Por exemplo, Definir você pelo que eu acho. ou seja, eu tenho que ficar, eu leio a Bíblia, eu tenho todas as instruções que eu preciso dentro da Bíblia, né? Se eu quiser sabedoria, eu tenho livros de sabedoria. Se eu quiser saber de finanças, eu tenho um livro que fala de finanças. Se você for estudar a história de José, você tem um segredo para você prosperar. Sim. Né? Se você guardar como ele guardou, tiver a responsabilidade que ele tinha, né? Saber governar, até as emoções. Ele começou por ele, né? Exato. Governando as emoções dele. Nós não compramos com razão, compramos por emoção e explicamos com a razão. É porque a própria Bíblia ela dá tem um versículo que ele fala que de tudo que você deve guardar, guarde teu coração, porque daí procede as fontes da vida. E esse guardar o teu coração é você guardar o centro das suas emoções. Verdade. Entendeu? Então, quando fala disso, Paulo ele fala muito sobre mentalidade, sobre mente. Fala que você tem que se entregar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e fala um culto racional. O culto racional fala de quê? E você tem que transformar, ter a renovação do vosso entendimento. Essa renovação do vosso entendimento é o quê? Renovação de mente. Se você for pegar, pelo menos, algumas cartas de Paulo, você vai ver muito, ele falando muito sobre mentalidade. E na própria Bíblia falando sobre mentalidade. Se você for ver a história de Davi, quando ele foi enfrentar o gigante, ele perguntou: o que é que eu ganho? Se eu matar ele, o que é que eu vou ganhar? E aí? Isso é mentalidade. Primeiro, não como o pastor até pregou essa semana, né? Algumas semanas atrás, que as pessoas fazem as perguntas erradas. É verdade. O que é que eu vou perder? Por exemplo, eu vou aceitar Jesus, eu vou deixar de fazer farra, vou deixar de ser, o que é que eu vou perder? Mas o que é que você vai ganhar, cara? Ninguém perguntou o que é que eu vou ganhar com isso. Claro que você não tem que ser interesseiro, mas a primeira coisa é a salvação, a vida eterna, né? Mas, em falando de coisas naturais, você começa, a primeira coisa que você ganha naturalmente, mas é algo que é de Deus. Você tem paz, cara. Eu tenho uma frase, mano, quero pegar uma deixa para esse livro, um livro que eu estou lançando, que é Leo Júnior Leal, Sonho, Versos e Canções, pela Criar Editora, do professor Ivanildo, professor renomado, muito conceituado. E ele me ajudou a desenvolver esse livro, né, e publicar. Antes de ser interesseiro, ser interessante, como a gente estava falando, eu gostaria de saber de você, que você é um cara que abusa da leitura. Eu falo abusar em um bom sentido. Você usa sem moderação e lê muito e impactou a minha vida, me influenciou, me envolveu nesse mundo. E muitas vezes, como a gente se pergunta, tanto conhecimento e não passar para alguém é como uma biblioteca fechada. Não tem como ninguém acessar ela e ter o conhecimento. Eu gostaria de saber de você quanto tempo você tem na leitura, assim, o que foi que despertou em você, te motivou a ler muitos livros e colocar em prática, né, na sua vida como empreendedor e como líder espiritual, eu falo como vida cristã. Sim. Primeiro passo é esse, desde quando você despertou para a leitura, e qual o livro assim, que mais te impactou fora da Bíblia, porque a Bíblia nós temos o maior líder que já passou pela face da terra, sobre muitos outros, mas Jesus. Esse é o exemplo maior. E eu falo assim também, Nando, quanto tempo você tem de caminhada cristã? Chegou uma pergunta pra gente, as pessoas querem saber quanto tempo você tem de vida no Evangelho e o que te levou a ler tantos livros, o que despertou em você esse fascínio pela leitura e colocar em prática a execução de muitos materiais que você adquiriu com o longo do tempo, né?
na sua leitura e colocou em prática também na sua vida cristã e vida como empreendedor? Eu vou dizer, meio que é diferente de todos que eu conheço, né, hoje. O que me fez partir para a leitura foi a dificuldade de ler. Ótimo. A dificuldade de ler. A sua necessidade, então, gerou isso. Só para trazer um paralelo, eu joguei futebol, né? Eu cheguei a treinar com o time do Galícia, quando eu tinha 17 para 18 anos, foi quando eu me converti. Então já tem 21 anos de conversão. Então, o que é que eu fazia quando eu treinava? Eu tinha uma dificuldade com a perna esquerda, então, por eu ser zagueiro, eu queria ser diferente. Eu não queria bater só com uma perna, então eu comecei a treinar minha perna esquerda. Eu ficava treinando, chamava outro colega de clube na época, ele ficava de um lado e ficava do outro. Ele era canhoto e eu destro. Então eu ficava da esquerda para a direita, ele da direita para a esquerda, só lançando bola um para o lado e outro para o outro, né? Então eu da esquerda para a direita eu batia na bola com a perna esquerda, ele batia com a perna direita. Então eu vi que eu fiquei bom. Então a leitura comigo foi praticamente a mesma coisa. Eu tive um trauma de pequeno que eu valorizo muito os professores, mas essa professora em si, não precisa citar nome, ela me traumatizou em relação à leitura, que eu era um dos melhores alunos, né? E quando ela escrevia e quando ela ia fazer que eu lesse, ela, por exemplo, na hora que eu estava escrevendo, porque eu demorava de escrever, ela apagava o quadro e eu parava de escrever. Então com a atividade feita pela metade. E na leitura ela da mesma forma, ela fazia que eu levantasse e quando eu gaguejava, isso pequeno, mano, quando eu tinha uns 6 anos de idade, né? E aí os outros alunos ficavam dando risada, ela dava risada junto e me impedia de ler, então eu travava, eu ficava muito nervoso. Até hoje, quando você me pede para eu ler de sopetão assim, eu ainda sinto mesmo frio na barriga que eu sentia quando eu tinha 6 anos de idade. Então aquilo ali me fez praticar minha perna esquerda da leitura, entendeu? Então eu falei, poxa, se eu leio pouco, se eu leio devagar, eu tenho dificuldade de ler, então eu vou ler mais porque eu vou ficar melhor, então eu vou aprimorar. E aí eu comecei a ler também, principalmente por conta da Bíblia, que tinha uma leitura, a gente lia com o dicionário do lado, né? Porque tinha muitas palavras na época que eu me converti, que não tinha a Bíblia online, né? Não tinha celular como tem hoje, isso é 21 anos atrás. E aí eu comecei a ler, aí eu via palavras, eu sempre gostei de palavras difíceis, né? Meu irmão me estimulou muito a isso, meu irmão mais velho, que hoje é sargento da Marinha. Léo Couto, a gente vai falar do projeto de vocês. Léo Couto. E aí ele me estimulou muito a ler, me estimulou a conhecer palavras novas e significados de cada uma. E aí eu gostava muito de conhecer palavras novas, de falar palavras novas que ninguém conhecia, mas eu sabia qual era o significado. E aí eu comecei a pegar a leitura da Bíblia, e aí eu comecei a comer mais sobre livros. Aí o primeiro dos livros que eu li foi livros cristãos também, de autores cristãos, né? Eu gosto muito de mentalidade porque um dos primeiros livros que eu comecei a ler foi de Augusto Cury, né? Sobre aquela sequência dos mestres, né? Mestre do amor, mestre da sensibilidade, mestre da... Nunca das Instituições também. Instituições, né? O vendedor de sonhos. Seja líder de si mesmo. Isso faz brilhantes, filhos fascinantes. Então, assim, eu comecei a ler alguns livros dele, eu li de Ben-Hinn também, Bom Dia Espírito Santo, Bem-vindo Espírito Santo, Lu Max Lucado. Então, foram muitos livros, assim, da parte cristã. E eu vou dizer para você, eu sempre quis mais, conhecer um pouquinho mais, para além dessas coisas também. Tendo uma base cristã bem estabelecida, eu quis saber sobre outras coisas. E eu fui buscar, não sou expert, eu gosto de ler por curiosidade também. E aí, em uma conversa que eu tive com o meu pastor atual, o pastor Ader Hamilton, aqui da Igreja Videira, ele me deu um livro na hora, assim que a gente estava conversando. Eu falei, pastor, eu quero aprender sobre outras coisas, sobre mentalidade, sobre finanças, sobre psicologia, sobre filosofia. Eu quero aprender um pouquinho de tudo. Não para se tornar expert, mas porque eu gosto de aprender. E a minha melhor parte que eu acho assim, eu passo isso pro meu filho, eu falo, você não precisa gostar de estudar. É meio contraditório, né? Você precisa amar aprender.
é diferente. Quando você ama aprender, você estuda com leveza. Então eu queria aprender. Até hoje eu estou buscando aprender um pouquinho mais. Como eu tenho dificuldade assim na leitura, tinha dificuldade na leitura, então eu me coloco para ler muito mais do que eu, na verdade, assim, eu acho que eu leio pouco para aquilo que eu preciso, né? E colocar em prática aquilo. E então, um pastor me deu um livro, né? Isso tem 3 anos, e aí eu passei a ler mais ainda sobre outras coisas, né? E está trazendo frutos, graças a Deus, e tem trazido frutos. A leitura, assim, a leitura é algo que te leva para lugares que você nunca imaginou estar, cara. É verdade. Então você vai, você mesmo, como você falou, né? Se tiver você, não só isso, mas a música, a leitura, tudo isso faz com que você viaje sem sair do lugar, né? Você vai entrar no metaverso. Entrando nesse mundo ainda, aprendemos mais do que nunca, então no pain, no gain. Sem dor não há ganho, né? E essa frase que muitos também usam, muitas vezes, e hoje é vista até de uma forma agressiva, assustadora, muitas vezes, que não vem pela dor, que não vem pelo amor, vem pela dor, né? E você explicou aí muito bem sobre isso. E gostaria de saber também, se você, já que você é muito bonito, se você foi modelo, que você modelou, seu irmão que foi, Lucas da Hora também. E gostaria também, já nesse gancho, falar sobre o projeto de vocês, se você tem um projeto para frente, quer se envolver em um projeto, ou vai ser com eles, ou como eu gostaria que você explicasse sobre o seu projeto. E dê o nome também do seu projeto. Isso, eu já tenho um canal no YouTube, né, que é Nando Couto. E eu estou criando outro canal. Não vou falar o nome aqui agora, porque ainda não está concretizado. Falei com você, mas que tem muito a ver com meus irmãos. Meus irmãos, incluindo você e outros irmãos também, que fazem parte dessa família. E vou criar esse canal para a gente ter uma diversidade, né, de assuntos também, para que todos possam falar, né, ter abertura. Você falou que eu sou muito... Obrigado, cara. Você... Mas eu nunca fui modelo, não. Nunca fui modelo. Muitas pessoas perguntaram se eu era, por conta da altura, né, Isso. Dos traços também. Mas como você enquadra nas fotos, faz boas poses também. Como se posiciona, isso é muito importante. Mas é mais natural mesmo. Quem foi modelo foi meu irmão, Lucas. E vou ressaltar também seu andar elegante. Você se veste bem, fala bem. Outra coisa que também me chama atenção, Nando, é a sua comunicação, sua oratória, sua narrativa. É muito bem construída, é afirmada e firmada. Eu gostaria de saber se você tem alguma modelagem, tem algum líder que te inspira, que é um espelho para você, além de seu pai e Jesus, é claro. A Bíblia, a gente vai sempre estar aqui falando, porque é o seu universo, é aquilo que você vive, é a sua verdade. Mas eu gostaria de saber disso, se fora, extracampo, tem alguém que você fala assim, pô, velho, eu tenho traços desse cara, mas sem perder minha essência, eu vou modelar ele para dar o meu melhor. Sim, sim. Tem algumas pessoas, né? Principalmente, primeiro por conta de convivência, né? Que tem os meus pastores, né? Pastor Adriano, pastor Aloysio. E também tem um cara que eu admiro muito, até por conta de vezes assim, por ser negro, ser um cara bem sucedido e tal. Ele é um exemplo de extremo de ser bem sucedido, né? Em qual a gente pode se espelhar, que é o JJ, né? Sim. Mas, assim, ele é um cara que, por ele ser negro, ser atleta, né? Não conheci ele há pouco tempo, eu considero pouco tempo, tem uns 2, 3 anos, né? Nas redes sociais. Tem como exemplo também, né? O que ele fala faz muito sentido para mim, faz muito sentido. Tem outros caras também muito bons, né? Que quando fala assim, eu vejo, poxa, é um cara que você pode ter algumas ideias captadas, como a Bíblia fala que você tem que ouvir de tudo e reter o que é bom, né? Então, tem o próprio Pablo Marçal, que é um cara que tem uma mentalidade muito forte, tem algumas coisas que, claro que ninguém vai agradar a todos, né? Tem algumas coisas que eu não concordo, mas que eu vejo como um cara que tem uma mentalidade forte, né? O Thiago Brunet, por ser pastor, por ser uma pessoa evangélica, que também fala muito sobre mentalidade, né?
ser coach, que as pessoas têm um preconceito com os coaches. Eu percebo que ele faz essa divisão muito bem. Quando ele fala da Bíblia, ele está sendo espiritual, e quando ele fala dos projetos que ele tem, ele está sendo o empresário, o coach, aquele, né, o mentor emocional ali. Então a gente tem que trazer essa divisão. Eu acredito que muita gente saiu de igreja porque o pastor não tinha qualificação emocional para poder tratar com alguns problemas, sabe? E esse tipo de mentalidade que está sendo transformada agora. Não acho que pastor tem que ser coach, acho que pastor tem que ser pastor. Né? Eu acho que ele tem que ter um entendimento, porque a própria Bíblia fala em Provérbios que você tem que comprar a vida e não vendê-la, mas você tem que comprar o entendimento, a sabedoria e a instrução, né? E o conhecimento. Então, assim, são coisas que não estão alheias a nós que somos cristãos, né? Não estão alheias a nós que somos cristãos, e não estão alheias ao entendimento, conhecimento de outras coisas, além, pelo amor de Deus, que muita gente entende errado, além da Bíblia, né? A Bíblia tem que ser o seu norte, mas você tem que entender o que é que vai chegar para você. As circunstâncias estão aí, né? Hoje em dia todo mundo fala essa frase: o barco está no meio do oceano, o que ele só afunda se a água entrar dentro, então as circunstâncias não podem entrar no barco e tal. E essas coisas é uma realidade, queira ou não, sabe? Uma realidade que a gente tem, que a gente precisa colocar isso, como você falou. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, de ver, são as pessoas que foram transformadas através de uma instrução que eu dei, sabe? Eu tenho um mercado, como você fala, né? Muita gente chega no meu... Gostaria que você desse o endereço e o número da sua porta. Tá certo. Então, assim, eu tenho um mercado e onde as pessoas chegam lá para, às vezes, só conversar comigo. E muitos saem de lá transformados, e eu vejo a vida sendo transformada através de alguma instrução que eu dei, através de algum direcionamento que eu dei. Aqui na rua Manuel Barros de Azevedo, no caminho de areia aqui, número 361, pode chegar lá. E, então, assim, até dentro da minha casa mesmo, eu percebo quando meu filho fala uma coisa que foi uma orientação minha, que eu falei para ele, sabe, Miguel, faça isso. Uma coisa que meu filho tem é a identidade já estabelecida. Qualquer pessoa pode falar o que ele é isso, que ele é aquilo, ele fala: eu não sou, por que eu vou ser isso? É verdade. Né? Você é um a carapuça não me serve, não me veste. É um personagem que você criou. Exatamente. Então, assim, claro que criança é criança, vai ter que ter o tempo de criança, mas a instrução é o tempo todo. E a Bíblia fala sobre isso, né? Ensina a criança no caminho que se deve andar, e quando estiver velho não se desviará dele. A verdade, ela não pode ser só ouvida, tem que ser vivida. É aquilo que a gente fala, a gente vem batendo muito sobre metanoia, né? É o que está dentro. Quem sabe o que carrega, o lugar é irrelevante. Claro que a gente respeita, a gente tem muito isso com a gente tem essa sensibilidade de fazer leitura de ambiente e pessoas. Cabe a você não contaminar o ambiente que tem dentro de você. A gente fala sobre isso, para quem está nos ouvindo, a gente fala sobre mente. A gente tem um projeto aqui, né? A gente gostaria de falar também, que é o projeto Frutos do Amanhã, né? Onde fazemos resgate de crianças, sobre isso, sobre entender a importância dele na sociedade, e que ele pode ter a vida transformada através de um projeto, e que tem uma vida além das crenças do mundo que ele criou para ele. Eles podem ser aquilo que eles desejam ser. Sim. Com consciência, com responsabilidade. E a gente está no entendimento do projeto IMA, né, como base, como força que devolve a eles a identidade, maturidade e autoridade, sem perder o tempo da criança. Como você disse, é uma formação. Eles são como uma esponja absorvendo nossas instruções, porque o mundo está com uma avalanche de conteúdo, né? Muita informação que tem feito as crianças se perderem, né? Com muita coisa poluída, com muito conteúdo que não tem, eu falo assim, verdade, não tem base, não tem uma consolidação de um propósito, de um sonho, de uma carreira profissional. Então, é essa mentalidade que a gente constrói aqui. É essa informação que a gente passa, a gente tem esse compromisso, essa responsabilidade com os pais. E um dos princípios para estar aqui,
no projeto, como tem Jaime Pio, Alex Mini, um grande abraço, com o projeto de primeiros socorros, combate a incêndio, liderança e informação, o Caixa das Ideias, que a gente faz um debate de livros, eles defendem o texto que eles leram com o entendimento deles e com o entendimento do outro, respeitando sempre a visão holística que cada um tem na sua ótica, mas sem perder o contexto, o texto, para não virar uma heresia. Então, um texto sem contexto é um pretexto para heresia. Então, a gente se preocupa com isso. Tem o J2 Composições, que é uma instrução de música, né? A gente dá aula e traz a música como matéria e como uma ferramenta, um estilo de vida que a gente tem feito esse resgate de vida. As pessoas são movidas pela canção, por uma trilha sonora. E eu gostaria de falar isso, você que é músico, e há uma diferença aqui, eu falo músico como um todo, você é compositor, escritor e palestrante, eu gostaria de saber a diferença entre um cantor e um adorador, porque você é um adorador, um ministro de louvor, você traz uma conexão com Deus através da música que você canta, você é um instrumento, eu gostaria que você falasse. Cara, só para levantar uma questão só, eu vou voltar para isso aqui, uma palavra que você falou, né? Ensina a criança no caminho que deve andar quando crescer, não se desviará dele, né? Ensina no caminho. Ensinar no caminho não é ensinar o caminho, porque ensinar o caminho é como professor, né? Mas o professor dá aula, a criança volta para casa, e depois volta para a escola, e volta para casa, e volta para a escola. E no caminho, você vai andar junto com ela. A instrução é essa. É você andar junto com ela, mostrando a ela qual o caminho que você anda, que ela vai andar junto com você. E que quando ela crescer, ela já pode caminhar sozinha. Entendeu? Então, ensina a criança no caminho. É você junto com ela. Né? Então, assim, é muito interessante o projeto que vocês têm e é só ter esse entendimento, né? Que às vezes ensinar o caminho é você dar a instrução, e você ensinar no caminho é você estar junto com ela, né? Com a criança, principalmente os pais, né? Então, você fala sobre o delegar, ajudar e executar junto. Exatamente. Porque o delegar, eu costumo dizer o seguinte, para a criança, você dá informação. Sim. E para adulto você delega. Por quê? Criança ele não faz trabalho de adulto. Não, com certeza. Entendeu? Então, adulto você delega, você dá informação e delega o que ele deve fazer, e a criança você dá informação e leva no caminho que ele deve se fazer, e que ele deve seguir. Então, você está junto. Entendeu? Então, assim... Só pegando um gancho, como eu estava ensinando um jovem, e eu lembrei do que meu pai me falou, menino crescido não é homem. É por maturidade mesmo, por mentalidade. Exatamente. De estar se vivendo em um tempo, que é o tempo dela. É o tempo do descobrimento. Sabe? Do fazer parte de tudo que cabe a ela, como criança. Na visão dela. Não que a visão da criança não é a nossa. Exato. A nossa visão é muito ampla e vai além dos nossos horizontes. A dela não. Está bem abaixo da nossa. Então, é aquilo que eu falo sempre. Quando o sino toca o grande... o pequeno reproduz. Então, devemos saber ter esse compromisso, a responsabilidade de ser exemplo do que a gente fala e faz. A gente tem que cumprir. Repare que se você prometer uma bala ao seu filho, um doce, assim que você chegar em casa, muitas vezes, ele não vai se preocupar como foi o seu dia. Alguns têm esse sentimento, mas ele vai falar, minha bala, papai. Porque eu era assim com meu pai, vasculhava os bolsos para pegar aquele velho batom. Eu disse a você que ficou marcado, compre batom. Mas é isso, só voltando, só participação como músico, compositor, escritor e palestrante. Eu gostaria de saber sobre você é adorador, eu sei sobre cantor, você está conversando comigo, há uma diferença entre cantor e adorador. Cara, assim, o cantor ele canta para ele, né, para fazer a fama dele, o adorador ele adora ao Senhor, né, adorar você faz veneração ao Senhor, a Deus, e com aquilo ali você leva outras pessoas também a fazerem a mesma coisa, né? É uma adoração ao Senhor. E que eu falo sobre você ser ministro de louvor, é aquele negócio, você é o responsável, não posso dizer assim, por abrir os céus para que
o culto ele vinha a ter um fluir melhor, né? Então, a Bíblia fala que o Senhor procura adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Então, o adorador é isso, ele adora em espírito. Cantor, ele canta o que ele quer. Eu ia levantar uma bandeira aqui, mas eu não vou ser polêmico não, que ia falar sobre as canções de hoje. Que eu vou falar só um pouquinho, mas a gente não vai. Eu não pretendo entrar nessa seara. Sobre a gente tinha uma canção que a gente falava: estou voltando à essência da adoração. As canções eram voltadas para Deus e hoje é voltada para um eu. Existe que a gente fala sobre. Existe três. Nós somos um ser triuno também, né? Nós somos feitos de espírito, alma e corpo. Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos um corpo. Então, tem muitas músicas hoje que parecem ser espirituais, mas são almáticas, que falam muito sobre as emoções. Sim. Né? Então, fala muito mais daquilo que eu estou sentindo do que você entregar a adoração a Deus. Né? A diferença é essa, cara. Então, assim, existe falando só de mim, em vez de falar de quem Deus é em mim. Né? Então, a gente vai e volta, a gente vira e mexe, mas sempre vai falar de identidade. Quando você não tem a identidade de Cristo, né? Assim, você sendo cristão, né? Eu sei que aqui vai para muitas pessoas que até não são cristãos, mas eu vou falar da minha realidade. Então, eu sou cristão, posso falar dessa realidade. Então, quando você tem a identidade de Cristo, você entende que quando Deus olha para você, Ele vê Cristo. E se Ele olha para você e vê Cristo, que em Cristo foi tudo que o Senhor fazia, Ele trazia primeiro. A identidade dele não é mais de servo. Isso pode chocar muita gente. A identidade dele é de filho. Então, eu tenho um pai amoroso. Meu pai, Francisco, é muito amoroso. E eu tento ser o máximo também com meus filhos. Eu fico imaginando, meu pai, que é meu pai, que é ser humano, sabe me dar boas coisas, mesmo eu sem merecer, quanto mais Deus, sabe? Então, assim, agora existe também a reciprocidade, porque eu faço de tudo com meu pai, sem ele pedir, sabe? Entendi, não? Entendeu? Então, assim, eu tento ser o melhor filho que eu posso ser. Eu falo para minha mãe teve uma época que estava meio complicada, assim, né, a parte emocional, e eu falei para ela, pare um pouquinho, olhe os filhos que a senhora tem, olhe para Léo, quem Léo é? Léo é Leandro, né, meu irmão mais velho. Olhe quem Lucas é hoje, que tinha tudo para nós tivemos tudo para sermos o que nós não somos hoje, sabe? Então, assim, não que fosse em questão da educação que ela deu, e meu pai deu também, mas em questão de ambiente, como você falou, onde a gente viveu, né? Em questão dos lugares para onde a gente foi, e com as pessoas que nós nos relacionamos antes, né, de chegar na fase adulta. E hoje, vendo os filhos quem são, como são, tem que agradecer a Deus, porque hoje nós sabemos quem nós somos. Então a identidade, principalmente eu, que sou cristão do grupo, eu falo que a paz e minha identidade é Cristo. E eu sei que meu Pai, que está no céu, Ele é bom. E eu tenho a obrigação dentro de mim de ser o melhor filho que eu posso ser. Assim sou com meu pai, que é carnal, quanto mais com Deus. Entendeu? Então, é entender que Deus é pai, né? Entender que essa paternidade é o que faz com que a gente entenda o que vamos fazer mediante a Ele. É o que a gente fala, né? A graça, fala da graça hoje, as pessoas estão falando muito sobre hipergraça, né? Você pode tudo, pode pecar, isso aí é uma blasfêmia, vamos dizer assim, né? Mas, não, pode tudo. O próprio Paulo fala, acaso eu continuarei no pecado para que a graça aumente em mim? Claro que não. Claro que não. Pelo contrário, né? Então existe a graça de Deus para conosco e a nossa para com Deus. Entenda. Será que você ama a Deus de verdade? Você ama, porque Deus nos ama, que chama de amor ágape, né? Sem condições, né? Não há posso dizer, o amor ágape, ele é incondicional. Mas é somente de Deus para nós e nós para Deus. Será que é incondicional também? Será que em meio a todas as circunstâncias você vai continuar amando a Deus? Se você for ameaçado de morte, você vai continuar amando a Deus?
Se você for perseguido, você vai continuar amando a Deus? Ou se você vai amar a Deus porque é um mandamento somente? Né? Então, tudo isso, sabe? Você falou sobre a leitura você traz entendimento, cara. Você começa a entender outras coisas que você não entendia antes, né? Claro, porque até a linguagem da Bíblia, ela é uma linguagem mais antiga. E quando você pega uma Bíblia na linguagem de hoje, tem muita coisa que não bate com o que estava escrito. Então, como você tem uma prática da leitura, você começa a ter uma interpretação do texto de uma forma também diferente do que você tinha antes, né? Então, a Bíblia de novo, a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento, cara. Então, o conhecimento em relação a todas as outras coisas também faz com que você tenha uma luz da Bíblia muito maior. Entendeu? Entendi. Então, assim, eu entendo dessa forma. Claro que tem muita gente que não vai concordar comigo, que vai concordar, mas aí vem minha identidade. O que eu posso fazer? É o que eu entendo disso. Entendeu? Entendi. E como eu falo, né, muitas vezes, tem casas que não têm uma espiritualidade elevada, mas é envolvida com muito amor, educação, uma paz no lar, e que muitas vezes isso, dá um direcionamento aos seus filhos, o indivíduo, né, traz um conhecimento, muitas vezes, de vida, de experiências, e como exemplo, né, muitas vezes não tem a Bíblia como base, mas tem um versículo ou dois que é sempre batido dentro de um lar. Meu pai gostava muito do Salmo 23 e o 91, como é na maioria das casas no Brasil. Eu acredito tá lá. E a gente tem um entendimento que aqui hoje, depois de grande, a gente tinha aquilo ali como um amuleto. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, entrasse. Teria aquilo ali para afastar o mal, uma Bíblia aberta. Mas é isso, hoje eu entendo que vai além de uma Bíblia aberta. É você ter uma comunhão com Deus, uma pessoa melhor, né? E ter essa construção de personalidade, eu falo de caráter, sim, mais influenciado pelos pais. Eu acho que para mim, é o primeiro espelho. Quando se deforma essa liderança dentro do lar, essa autoridade, essa voz de comando e governo, a vida do indivíduo em formação está toda, para mim, deformada, muitas vezes destruída, porque muitos filhos têm descido da sepultura e têm mudado o ciclo natural da vida e da morte, porque não têm honrado seus pais, não têm mantido os princípios, como obediência mesmo. Eu falo, amar, né, a Deus acima de todas as coisas, amar o pai e a mãe, honrar o pai e a mãe, né, e amar a si próprio. É o reflexo do que eu falei sobre amar a Deus, que se você percebe, a Bíblia fala sobre o quinto mandamento, que é o primeiro mandamento com promessa, né? E fala que você tem que honrar os seus pais para que os seus dias sejam prolongados na terra. Sim. É honrar pai e mãe, né? Não diz que seu pai, você tem que honrar pai e mãe se o pai for bom. Sim. É independente. E além da semeadura vindo, independente da sua fé. O que você planta certamente irá colher. Certamente é certo. Quando está escrito certamente na Bíblia, é certo. Então, assim, a independência é difícil porque, assim, fala sobre entendimento, cara, sabe, do que deve ser feito, né? Você fala que muita gente coloca a Bíblia aberta, às vezes não tem a família pautada no que a Bíblia diz. Muitas vezes, eu falo assim, sobre o ensinamento até da palavra, não é comum, não é cultural. Em muitos lares, a Bíblia só está aberta como um livro comum, e ela não é um livro comum. Assim, não é comum, literalmente você dar um ensinamento acerca da palavra em si, mas como nós somos uma nação que ela é muito pautada na doutrina judaico-cristã, involuntariamente ela vai ter princípios bíblicos. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo aqui. Deixa eu ver algo que você... Mentir é errado? É errado. Mentir. Quando você para e pensa em roubar é errado? É errado.
Matar é errado? É errado. Você vai ensinar seu filho a matar, a roubar e a mentir? Não. Por quê? Porque, pela lei da semeadura, eu penso, hoje, porque foge da minha conduta, do meu caráter, do meu perfil. Ele nunca me viu fazendo isso. Sim. Então, ele não teve exemplo, um mau exemplo dentro do lar. Eu nunca eduquei ele a destruir outros lares. Quando todo roubo, muitas vezes, vem seguido de um roubo, uma morte. É um latrocínio. Muitas vezes o diabo veio para roubar, matar e destruir. Isso. Aí, só pra desvio de caráter e conduta, eu não ensinei ele dentro de casa, ele não aprendeu comigo. Agora, se eu fazer outra pergunta a você. Seus pais eram cristãos? Meus pais, não. Não, mas ele ensinou você a matar, a roubar, a mentir? Ensinou? Não. Por quê? Porque nós temos a cultura que é judaico-cristã. O Brasil, ele é assim. Então, inconscientemente, você vai passando de pai para filho, vamos dizer assim, né? Uma cultura moral. Entendeu? Uma cultura moral. Então, você entende hoje que você não tipo assim, legalmente, e você não pode ter duas mulheres. Não. Né? Sua mãe ensina você não trair. Sim. Porque tem outras culturas que você pode ter quantas esposas você puder. Mas porque você está inserido nessa cultura, sua mãe vai ensinar você a não trair, seu pai vai ensinar você a não trair. Quando tem um caráter, né? Um bom caráter, vamos dizer assim, né? Então, por quê? Porque sabe que vão gerar consequências para você também. Às vezes ele não ensina que vai gerar uma consequência maléfica se você tiver, né, esse tipo de conduta. Mas ele só diz que é para você não fazer, porque eles aprenderam também. Entendeu? Então, assim, esse tipo de conduta, esse tipo de cultura é porque nós temos essa cultura judaico-cristã. Né? Às vezes as pessoas falam, né, tem ditados populares que foram tirados da Bíblia e as pessoas não sabem. Quem com porcos anda, farelo come. Eu vou dizer a você, filho pródigo. Isso mesmo. Né? Então, assim, quando você tem essa cultura, quando você tem esse ambiente dentro de um país, que eu falo assim, dentro do Ocidente em si, ele é muito judaico-cristão. As pessoas ensinam a Bíblia sem saber que é a Bíblia também. E muitas coisas também, claro, que vem, que hoje em dia está trazendo muito de fora e para aqui, para dentro do Brasil. É uma cultura que está sendo maléfica. Está sendo maléfica. Eu não vou entrar em assuntos aqui porque pode criar polêmica. Também tem uma questão do YouTube, tudo. Mas, assim, o que eu penso de vida, assim, é isso, sabe, Júnior? Que nós temos essa cultura, mas quando nós nos aprofundamos ainda mais na Bíblia, sobre liderança dela, se você vai pegar o estilo de liderança de Salomão, o de Davi, o do próprio Jesus, né? Olha só o que Jesus falou. Olha, vocês fizeram isso aí, né? Tem uma passagem que Jesus manda os discípulos e dá uma ordem aos discípulos para ir expulsar demônios, né, batizar e tal. E os discípulos voltam. Quando os discípulos voltam com as boas notícias. Que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, em seu nome, Jesus. E pessoas foram curadas, e expulsamos demônios e tal. Aí Jesus vem, então os caras todos empolgados. Jesus fala: o bom é que vocês têm que entender, falar nas minhas palavras, tá? Vocês têm que ficar felizes, não só porque as pessoas foram curadas, foram libertas, mas porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Você imagina, seu nome está escrito no livro da vida. Então, muito bom, muito bom. Jesus, ele traz, porque ali são coisas corriqueiras e circunstanciais, sabe? Que vai acontecer inerente ao que eles viverem se eles estiverem em Cristo. Mas o mais importante é a salvação, é a vida eterna, sabe? Tem aquelas pessoas que a pessoa pode ser curada, foi curada, e aí depois ele volta e tem a doença de novo e vai colocar a culpa em Deus, e no final de tudo a eternidade dele vai ser aonde? Entendeu? Então, o importante de tudo isso, é importante ser curado, é importante ser liberto, é importante você ter uma vida plena. Porém, o mais importante é que seu nome esteja escrito no livro da vida. Muito bom. Vou pegar só um gancho para falar dos nossos patrocínios. É um momento merchan.
Queria dar um grande abraço e lembrar que esse cara compõe a nossa mesa, o nosso corpo docente, como professor também, né? Everton, Arte com Arte, @Arte com Arte. Quem sabe numa oportunidade ele possa ser entrevistado por você. É um cara que está lançando a revista dele, né, com personagens autorais. Um cara incrível, inteligente, tem um trabalho maravilhoso com crianças. E é isso, resgatando a leitura, né, de gibis. Massa. Ele defende isso. Eu gosto. Isso. Que tem se perdido, né? Com o meio eletrônico, e ele é conservador e ele bate nas revistas. Queria dar um grande abraço também ao nosso querido Vogelito, vai estar aqui também, uma resenha musical, um músico fantástico. Ele tem uma empresa de multimarcas, a Lopo Exclusive, @Lopo Exclusive, para quem quiser seguir. Pensou em qualquer style, né? Qualquer modelito, qualquer look, pode contatar esse cara, busca lá nas redes sociais e confere lá que ele está à sua disposição para te dar maiores informações e dar aquele tapa no seu visual. Gostaria também de falar da Angel Mix, te vestindo em qualquer estação. Tem para todos os tamanhos e todos os gostos, né? Angeline Mix, né? Mix. Essa mulher também é sensacional na área de nutrição, para quem quer dar um tapa também no shape. E ela também vem com os produtos eróticos, né? Uma linha de produtos eróticos para apimentar a sua relação. Queremos também falar da Pizzaria Maia, né? Nosso parceiro Silva 7797, @Pizzaria Maia, tá com a gente, compondo a mesa, e fica ali no Papagaio, número 4, do lado da antiga Panibel. Gostaria de falar da Angeline Cakes, né? Tainara Bolos. Pensou em festa, né? Caixa de festa, quer fazer seu evento? Tá garantido. Pode ligar e contratar o serviço dela. Tem uma equipe maravilhosa que vai estar à sua disposição. E ela monta a festa do seu jeito e faz verdadeiras artes nos seus bolos. Daqui a pouquinho voltamos com mais mexã e voltamos com esse cara, né? Para falar agora da transição da pandemia de 2019 até os dias atuais. O que mudou na sua vida nesse período, né? E como isso te impulsionou a tomar novas direções e decisões na sua vida, que eu sei que foi muito importante. Você veio de uma empresa, né, na pandemia, fez participação em mesas como o Fora da Curva, com Júnior Primo, e com Dona Liana também no programa Vai na Arte, com composições, com seus textos, né, seus poemas, suas poesias, e você compõe muito, eu sei disso. Temos o livro aqui para provar, você compõe esse livro e tem muita coisa boa, um material maravilhoso. Eu gostaria de saber de você como foi o período da pandemia para você, Nando Couto. A pandemia foi assim importante, né, em todos os aspectos, porque primeiro foi onde que a gente estava trabalhando, estava entrando na estabilidade, né, financeira junto com a minha família, e a gente teve que sair do trabalho, que foi lá do Instituto Mix, que teve que fechar as portas porque não tinha como fazer os cursos que eram presenciais de forma online na época, né, não tínhamos essa expertise. E aí eu tive que sair, e quando eu saí, junto com meu pai me apoiou, tá? A gente vai abrir um mercadinho, né? No meio da pandemia a gente tinha lá, né? Era meio que proibido, então a gente só atendia com as portas fechadas, com o portão fechado, só a distância mesmo, com todo cuidado, né? Aquele negócio de máscara, o álcool em gel e tudo mais. E a parte que foi importante também foi que a gente pôde estar com os meninos, né? Minha filha era recém-nascida e participativa, tinha 2 anos de idade, né? Então, foi um momento que a gente ficou mais próximo, eu, minha esposa, meus filhos. E teve um momento em que também a gente começou a mergulhar mais na Bíblia, nos livros, começamos a ler um pouco mais. Foi um momento importante, assim, onde que eu comecei a empreender mais. Por quê? Eu trabalhava para os outros, para fora, né, para outras empresas, e comecei a trabalhar para mim mesmo,
né? E aí quando terminou a parte da restrição de fechar tudo, né? Que Lockdown. que hoje em dia a gente sabe que não teve efeito, não teve efeito prático, pelo contrário, né? Prejudicou muita gente encerraram seus sonhos, fecharam portas no momento que você abriu a sua. Exatamente. Para alguns foram o fim e para outros foram o início. E para alguns a fase ruim não foi o fim. Exatamente. Então essas coisas assim, cara, faz com que a gente venha também perceber tudo que a gente pode fazer, o nosso potencial, né? Eu estava ensinando sobre potência, meu filho, né? Aí eu falo, você tem potencial de fazer tudo, mas será que você vai fazer? Tem que colocar, tem que executar, né? E na pandemia foi isso, mano. No meio da pandemia a gente estava executando com a ajuda da família e tal, né? E como você falou sobre composições, escrever alguns poemas também para Dona Eliana, né? O próprio Vai na arte, grande programa. o próprio poema com o tema Vai na Arte foi eu que escrevi para ela, né? E a música do tema do programa foi nosso. Eita Lelê, pode conferir, Vai na Arte, eu defino, porque ela foi uma janela, nos lançou para o mundo, abriu portas, possibilidades, oportunidades, né? Foi uma exposição maravilhosa, né? Foi uma vitrine maravilhosa. Foi onde também a gente conseguiu entender, né, que não precisava fazer aquelas músicas que hoje toca aí, que música de baixaria, essas coisas, e colocar letras que tocassem a vida das pessoas, né, de verdade, né, pudesse trazer essa transição também, né, na nossa parceria, vou dizer assim, como compositor, né. E graças a Deus a gente vai escrevendo algumas coisas também, vai deixando aqui para um projeto futuro. Você tem a música, né, chamada Futuro. Então, assim, tem esse projeto Futuro também. Eu também tenho algumas coisas que eu venho escrevendo, preparando, me aprofundando mais também na leitura, com meu irmão também, Lucas, que ele também já escreve muito bem, né? Teve a parte da política também, né, que estava quase dentro da pandemia. Na verdade, teve até eleição dentro da pandemia de prefeito, não foi? Sim, foi prefeito, teve dentro da pandemia e tudo mais, mas é isso, né? Então eu gosto muito dessa parte de política também, mas não convém aqui eu falar hoje, a gente pode entrar em assunto também até com meu irmão, né? E assim, foi algo sempre importante, as pessoas julgam as palavras, que às vezes importante é só de coisa boa, importante também coisa ruim, né? Sim. Né? Então assim, é uma intensidade assim na palavra. Nos ensina, tem como parâmetro para a gente consertar o curso no percurso. Você falando sobre isso, a gente fala muito sobre propósito, né? Aí para poder trazer isso também, né? E o propósito de vida das pessoas, muita gente não sabe o que é propósito, né? A gente falou isso no outro podcast. Isso, Fora da Curva, a gente bateu sobre quase tudo que está sendo falado aqui hoje, só que hoje a gente está em um outro nível, mesmo um outro patamar, com novas conquistas, né? Sim. Uma outra caminhada. Eu mesmo fui para outro nicho hoje. Meu nicho hoje é sobre liderança, perfil de liderança e formação, né? Quebrar isso mesmo, essa resistência de uma mente opressora de chefe. Né, mas assim, vai ficar para você me entrevistar sobre isso, eu quero falar sobre o imã, a importância do imã hoje está sendo implantado em vários lugares, e é isso, para trazer essa identidade, maturidade e autoridade. Eu vou defender essa bandeira por onde eu for. Sinal, eu vou até disponibilizar para você. Eu fiz um e-book nosso, né, que a gente fez, sobre o imã, né, sobre isso, o que é cada coisa, né. O imã, sempre falo com você que é muito importante essa questão na vida das pessoas. Eu tenho um propósito. Meu propósito é transformar vidas através da palavra. Da palavra que eu falo, da palavra geral, a palavra de Deus, mas também da forma que se fala. Como um testemunho de vida, mano. A transformação de relação também. As pessoas vão poder testemunhar isso, testificar. Não é só o falar, né? A palavra até convence, mas o exemplo arrasta. Isso é muito batido aqui, mas é uma verdade. Quer ver um reflexo de um líder? É na simplicidade do exemplo dele. Diz mais o que ele faz do que ele fala. Exato. Então, e eu vou dizer a você, assim, eu tenho ele muito como exemplo. Pastor Adean, pastor Alain também, que faz parte do meu ciclo, né?
Eles são exemplos disso aí, dessa simplicidade, sabe? Pessoas que têm uma mentalidade grande, pastor. São pessoas que podem conversar sobre tudo, não tem essa barreira, sabe, religiosa. Primeiro que nós não somos religiosos, nós entendemos quem é Deus dentro de nós e falamos sobre propósito, né, sobre isso, porque o propósito é na caminhada, às vezes, que se encontra. É verdade, você está tão perdido, toma uma topada em um diamante e ali você enxerga a sua mudança e transformação de vida. Tem assim, muitas pessoas falam, eu tenho um propósito, e quando vai ver, cara, não é, sabe? É um objetivo que você tem de alcançar algo na sua vida, e você tem, porque assim, você pode dividir, né? Você tem um propósito, que é aquele ali, você tem os objetivos que você vai cumprir para alcançar o propósito, e as tarefas para alcançar os objetivos, né? Que você vai cumprir. Aí as pessoas às vezes confundem, colocam o objetivo como propósito, as tarefas como objetivo, e aí vai tendo uma confusão mental, né? E não consegue alinhar as coisas para poder elas caminharem ao propósito, sabe? O propósito é o final, né? Então, as pessoas que vão, eu costumo visualizar isso, que as pessoas não têm um propósito. Agora eu quero comprar esse celular, por exemplo. Aí compra o celular, puxa, agora eu quero comprar essa mesa, vai comprar na mesa. E termina não desfrutando de tudo que o celular te oferece, não desfruta do que a mesa oferece e termina ficando focado somente naquilo que ele quer alcançar e não desfruta do que ele já alcançou. Muito bom, Nando. Pegando esse gancho, vou falar do nosso patrocinador Master. Você já participou dessa mesa. Ele disse que mandou um grande abraço para você e quer de novo desfrutar do seu bom papo, da sua boa conversa e das suas instruções. É o Igor Rodrigues, é o nosso artista da casa, né? Vai ter um show agora dia 27 e 28, que ele vai estar participando, lançando a música Sentimento Remendado, uma música feita por mim, Nando Lessa e Cacá Santos. E quero mandar um abraço também para o seu Adilson Passos, com a banda Marcolino e Seus Belezas, né, que foi de grande importância na minha vida e para mim. Aprendi muito nessa escola, com esses caras, esses músicos fantásticos. Você sempre fala dele. Tem feito uma homenagem agora, um tributo a Raul. E um grande abraço a vocês. Eu quero falar também da nossa patrocinadora, grande, chegando grande, ela cuida como ninguém da saúde, seja mental, né, como pelo completo. Quando você chega lá, ela te recebe com um sorriso contagiante que brilha mais que o sol. Assim disse o nosso professor Jebinho. A enfermeira Monique, com a clínica Anesthetic, a clínica Amice, né? Queremos dar um grande abraço e dizer que ela é muito importante nas nossas vidas. Tem abrilhantado também o nosso programa com o seu patrocínio, né? E com o cuidado que ela tem com a nossa saúde. Então, queremos agradecer. E Alex Mini também, aquele grande abraço. E vamos lá, vamos voltar, que o assunto tá bom, tá gostoso. Eu queria saber isso ainda em meio à pandemia, 2019 e 2020. Você abre o Mercadinho da Hora. Como isso impactou na sua vida de forma financeira, geográfica? Eu falo assim, né? Se você teve mais liberdade, até mesmo para se envolver com outros projetos, com outras campanhas, né? E da onde vem também a sua criação? Qual o melhor momento para você criar? Eu sei que você escreve, como eu disse aqui, compõe muito bem, canta, louva, né? Escreve, faz a preparação das suas palestras, as suas pautas. Qual o melhor momento de inspiração ou puta inspiração que você desenvolve o seu trabalho? Rapaz, 2019, 2020 estava falando, a gente já falou um pouco sobre isso, sobre essa saída do trabalho lá do Instituto Mintz, né? E onde me deu essa expertise de cursos, né? De trabalhar com cursos na área comercial também, como sempre, eu gosto muito também. Assim, a parte da inspiração e transpiração, eu aprendi muito, posso falar aqui, né? Tu já sabe, eu aprendi muito contigo, né? Da transpiração, muito. E da inspiração, eu sempre sou uma pessoa que, como eu falei a você, que eu amo aprender. Então, eu sou uma pessoa ensinável. Isso. Muito obrigado. Amém. Então, assim, eu aprendo demais com as pessoas, com você, com o Janinho, aquilo que você disse que já me passou, você passou para mim, né, sobre esse aprendizado. Sempre, é verdade.
com outras pessoas também, com os amigos, em tudo que... Irmão, eu costumo aprender, assim, tento aprender em todos os lugares onde eu vou. Com o Igor mesmo. Isso que eu te falar sobre a mesa com o Igor, a visita à casa dele, eu quero saber essa experiência que você teve com ele, com o seu André, com o seu Adriano Moraes, no estúdio XC também, é isso que eu gostaria de saber, suas experiências. Quando a gente vai para as mesas, assim, se falar mesa é um lugar muito importante, onde que você... Eu aprendi que você, às vezes, você ficar calado é um gesto de sabedoria, porque você ouve muito mais. Eu sou muito assim, né? Eu gosto de falar, eu falo muito, né? Mas eu gosto muito mais de ouvir, acredite. Eu aprendi com meu pai que eu tenho 2 ouvidos e uma boca. Hoje eu estou aqui falando porque você está me perguntando, mas quando nós estamos nos lugares, eu gosto muito mais de ouvir, né? Porque eu costumo aprender muito mais. E eu coloco as minhas questões, as minhas opiniões, que às vezes também alguns faço. Mas eu costumo me inspirar muito, assim, em casa, sabe? Em casa, no próprio comércio também, onde que quando eu tenho tempo eu gosto muito de respirar e entender o que eu sou ali naquela hora e eu coloco tudo para fora daquilo que eu coloquei para dentro. Eu faço um apanhado, eu sou assim, muito de misturar, né? Você sabe, você me conhece, eu costumo colocar aquilo que eu aprendo para fora. Se eu aprendi um texto hoje, se você me diz uma frase, tanto que eu tenho aqui nota só de frase, né? E aí eu costumo colocar aquilo ali na minha ótica, eu costumo colocar tanto nos poemas como nas músicas, nos textos que eu preparo, né? Você pode ver que alguns textos que eu preparo para o Instagram, que eu coloco lá, que as pessoas falam que é motivacional, mas se quiser tomar como motivacional, não tem problema nenhum, mas eu acredito que é inspiracional, né? Eu gosto de ser inspiracional, que inspire as pessoas a fazer algo diferente do que elas estão fazendo hoje, né? Que elas colocam a cabeça para pensar. Eu gosto de fazer com que as pessoas elas pensem. Minha esposa fala que eu gosto de apertar a mente das pessoas. Eu falei, eu gosto mesmo, porque quando você espreme, sai o suco, aquele suco que sai é a essência. Então, se eu estou apertando a mente e está saindo a essência de um suco bom, eu gosto muito de ver essa essência e ver se estou colocando em prática, né? E como eu falei a você, tem muitas pessoas que eu aconselhei e que gerou resultados práticos e trouxe diferença na vida daquelas pessoas, e é isso que me motiva, sabe? Ainda dentro desse âmbito, desse contexto, eu queria dizer a você que as suas poesias foram para o Sarau do Brau. Queria dar um grande abraço à dona Fátima Santa Rosa, uma mulher extraordinária, psicóloga, é uma professora de vida e de alma. Uhum. Você sempre fala, eu sempre falo, ela se impactou por suas obras, como dona Eliana Aquino, vou deixar aqui bem claro e ressaltar, né? Fabiano, um corpo de mulheres, aonde se sentiram abraçadas com sua poesia. Eu gostaria de saber de você como é que você se sente sendo importante para pessoas que você nem conhece também, e viu a sua obra, né? A sua arte, o seu material chegar tão longe. Já rodou, a gente tem um projeto chamado 360 Graus e a sua obra rodou o Brasil. Foi um projeto de sonho, é verdade, as músicas rodou todo o Brasil. Foi um desejo que eu tinha no meu coração tão forte, eu materializei isso. Sim. E isso foi real. Hoje eu dou aula a uma escola de engenharia da música, né? Já tem um projeto aqui, Fábrica da Música também, 257 alunos, né? Tem seu Ferreira, que me deu carta branca para isso acontecer, reconheceu o meu trabalho, né? E você faz parte disso, dessa obra, irmão. Eu gostaria de saber de você, como você se vê nessa grandeza, né? Nessa proporção, magnitude, aonde sua obra chegou e tocou pessoas, tocou vidas. Rapaz, eu vou dizer a você que eu me sinto privilegiado porque a gente faz as coisas sem muita pretensão, né? Como eu falei assim, o meu intuito, na verdade, é transformar vidas, independente de como que chegue minha obra. Então você quer dizer para mim que o importante não é o mensageiro, e sim a sua mensagem. Exatamente. Eu não sou importante, porque quando eu morrer, ela vai ficar aí. Como eu sempre falo a vocês, o importante é a mensagem, né?
porque o que eu faço, meu nome pode ficar escrito numa parede, numa placa de metal, numa placa de concreto, mas o que eu disse, ela vai ecoar. E o que faz diferença na vida das pessoas é o que ela ouve, entendeu? É o que ela ouve que internaliza e coloca para fora, né? O fruto que isso gera, cara. Então, assim, eu sabia de algumas coisas que estava sendo ventilado, né, pelo Brasil aí, como você disse, mas eu agradeço muito a você, cara, que me incentivou demais, assim, em escrever, né, me incentivou muito em compor, em fazer os poemas. Muita gente não sabe. Por isso, esse é o momento. Essa é a mesa de você poder divulgar o seu trabalho. Muita gente não sabe que eu componho, muita gente não sabe que eu escrevo, muita gente não sabe que eu faço poemas, mas porque não estão no nicho, né? Quem é do nicho já conhece meu nome, já sabe meu nome. E eu agradeço a dona Eliana também. Dona Eliana aqui no programa Vai da Arte. Ela me incentivou até em fazer as narrações, né? Eu falo, dona Eliana, não gosto de ouvir minha voz, não. Ela, não, mas faça o que eu quero colocar no programa com a sua voz. E a sua voz é boa. Eu falei, então eu vou fazer aqui. Aí eu fiz para ela, me incentivou. Porque eu sempre cantei, né? Desde 12 anos de idade, não tenho essas técnicas todas. Você passou por um grupo também de modos carecas, né? Com 12 anos de idade, tinha um grupo de crianças aqui na Cidade Baixa, e que eu era um dos pequenininhos, né? Eu tinha de 11 para 12 anos, era um grupo da Maricélia, né? Que era minha professora de banca na época. Foi uma das minhas incentivadoras também. E também a igreja me ajudou muito, sabe? Eu era da primeira igreja batista do Brasil, aqui em Salvador, e onde eu participava muito do louvor, da parte que cantava, dançava, desse tamanhão, 1,85 m, dançando, pulando, né? E também do teatro. A gente, em termos artísticos, assim, dentro da igreja, a gente fez muita coisa, né? Então a gente também pôde ver muita gente passando, né? Sim. Que muita gente talentosa, que nos ajudou bastante. Hoje eu faço parte também da equipe de louvor da Igreja Videira aqui em Salvador, né? E agradeço muito aos pastores também, né? O pastor Emílio, que está lá em Itamaraju, uma igreja da Videira lá em Itamaraju, e também as oportunidades que são dadas. Eu queria até falar sobre isso, né? Que tem uma frase, se não me engano, é Bill Johnson, que ele fala sobre oportunidades e preparação. Ele diz que a gente não sobe no nível das nossas oportunidades, mas a gente desce ao nível da nossa preparação, né? Sobre tudo isso. Eu fiz até um texto né? Fiz um vídeo no Instagram falando sobre isso. Então, quando eu pedi, cara, eu vou dizer assim, Deus me deu tudo que eu pedi. Eu sempre falei isso para você, né? Todas as oportunidades o Senhor me deu. Eu pedi a Deus para ser jogador de futebol. Meu sonho era ser jogador de futebol desde criança. Eu era um dos piores da rua. Só que tem aquele negócio que eu tenho dentro de mim, né? Eu comecei a treinar. Eu treinei e fui que cheguei um pouco mais longe, mas não cheguei. Foi esforçado, que superou o talento. Sabia que eu tinha. Sabia que tinha um talentozinho, mas eu me esforcei. Se lapidando. Exatamente, Deus foi abrindo as portas, que eu. Virou, mexeu, eu morava no Caminho de Areia, fui num grupo para um centro de treinamentos para menores, né? Lá em Mussurunga, que a gente chamava de Mussu City, que parecia que a gente estava indo para outra cidade, de tão longe que era. E eu ia todos os dias, o professor Lira, né? Um abraço para ele aí também, que fazia parte da primeira igreja, me colocou lá, me treinou. Eu me tornei o zagueiro da época, me tornei o titular, o capitão do time. Fizemos um convênio, eles fizeram um convênio também com o Real Salvador e com o Galícia, né? No Real Salvador eu cheguei a treinar, se não me engano foram 3 meses, e eu também treinei com os júniores do Galícia, com 18 anos, 17 anos, e aí o professor me chamou para treinar junto com os titulares, junto com os profissionais. E aí eu comecei a treinar com o profissional, mas eu sofri umas lesões no joelho que aí você vai falar, eu vou falar sobre a mente. Eu tinha tudo, meu pai já estava na marinha, já tinha uma condição melhor, então já tinha um plano de saúde, e eu
fiquei com medo de jogar futebol depois. Fiquei 1 ano sem tocar na bola. 1 ano por conta da dor que eu sentia no joelho. Só que eu não tive a percepção na época de ir buscar um médico, porque eu tinha um plano de saúde, muito bom sinal na época. E aí eu comecei a criar um trauma de jogar futebol, acredite, que era um sonho, né? Não era um propósito. Era um sonho. E aí foi que a mente começou também a me levar para essa área, né? Foi quando eu comecei a ler os livros de Augusto Cury, que eu fui por entender que eu voltei a jogar futebol. Aos poucos tentei novamente, mas não consegui, a parte física já não era a mesma coisa, né? Mas graças a Deus, aí eu fui, vou pedir a Deus para cantar. O Senhor me deu a oportunidade de cantar na igreja, hoje eu canto também, né? Pedi a oportunidade de trabalhar para mim, hoje eu trabalho para mim. Pedi a oportunidade de trabalhar numa multinacional, trabalhei numa multinacional, né? Então eu tive experiências de todos assim que eu pedi a Deus, ele concedeu a oportunidade, só que o meu preparo não era o suficiente para aquilo. Então hoje eu já tento me preparar muito mais para quando as oportunidades chegarem, eu abraço elas e nunca mais largo. Isso é muito bom. É muito bom. O livro Arte da Guerra, Sun Tzu, fala sobre isso, sobre as oportunidades, né, para agarrar elas. Sim. E ele fala sobre a conscientização de, se você quer alimento pro resto da sua vida, tenha consciência de conservar a natureza, plantar a árvore e conscientizar pessoas a deixar ela viva. Né? E assim você vai ter colheita até o resto da sua vida. Então, é tipo como você falou aí agora, e eu acredito que você deixou todas essas portas abertas, fez um excelente trabalho, e você é um grande profissional. Quero te dizer o quanto eu te admiro e te respeito. Amei ter você aqui, a gente está chegando no final, né, da gravação, e espero ter você aqui de novo, como apresentador, como âncora, né, no reverso da mesa. Eu ser entrevistado por você será uma honra, um prazer enorme para mim. Quero que você deixe aqui, ressalte suas redes sociais, né, para as pessoas que quiserem contratar até o seu serviço como copy ou storytelling, né, uma construção de uma história para uma marca. Esse é o cara. Dê suas redes sociais para que as pessoas possam te conhecer melhor. E eu vou estar aqui encerrando também com o nosso patrocínio master, né, que é Salvador Bebidas e Eventos. Pensou em evento, festa em qualquer lugar, em qualquer ambiente, contrate essa equipe de excelência. Uma equipe maravilhosa, onde você pensou, ligou, pediu, chegou. Os caras chegam, entregam, faz a montagem e faz o recolhimento. Os caras têm de tudo em bebidas, né? Eu vou trazer aqui o material que eles levam até a sua festa: mesas, cadeiras, bebidas diversas, térmicas de gelo e tendas com mesa bistrô, né? Um trabalho de excelência, uma entrega no conforto do seu lar ou de qualquer lugar que você esteja e queira, né, do seu agrado. 15 anos, casamento, batizado, festa da boneca, festa do pijama, pensou em qualquer festa, lembre, Salvador Bebidas e Eventos. Vou deixar aqui o Instagram deles, @Salvador Bebidas e Eventos. É a garantia do sucesso da sua festa. Então, quer vir com bons ventos ou ir? Pense Salvador Bebidas e Eventos. Vou deixar o número de contato para quem quiser estar entrando em contato com o nosso grande Marcelo. Sua equipe de venda é o 999-447281. 999-447281. E agora eu vou deixar com o Nando e vamos fechar esse programa maravilhoso com esse cara extraordinário. Hoje foi um dia memorável, um encontro de gigantes, com a fala vencedora, e um cara que é protagonista em tudo que faz, mesmo com todas as adversidades e dificuldades que a vida trouxe para ele. Ele fez disso um trampolim, é um sobrevivente, né? E hoje é um cara que tem vida para dar vida. Saiu, né, da zona de conforto dele, hoje vive em total desconforto. Eu falo desconforto sobre tudo que é novo, não está antenado. Procura estudar, procura tá inteirado no assunto. E é isso, para poder passar o conteúdo que ele tem para mostrar, que em breve, esperem, aguardem, ele vai estar com um projeto
maravilhoso, com um programa, Fernando, se tudo der certo, e vocês vão poder usufruir desse conteúdo rico, maravilhoso, que vão transformar a vida de vocês e a sua mente, principalmente. Eu queria ler uma frase, só que ela é atribuída a Margaret Thatcher, mas é de outro autor que eu não lembro o nome agora, que fala assim, ó: cuidado com os seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidado com os seus hábitos, pois eles se tornam o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, pois eles se tornam o seu destino. Então, assim, para finalizar, né, quero agradecer muito a você, a Pio Produções, ao Pod Pio, que estou aqui hoje. E assim, essas são algumas palavras que eu queria deixar. Minhas redes sociais é Léo Couto 2410 no Instagram, também Nando H. Couto, pode chegar lá, pode dar seus likes, fazer seus comentários, não importa de comentários bons ou ruins, mas pode deixar lá que a gente conversa, né? Nosso serviço também, né, que eu faço também alguns trabalhos de social media, né, e também faço storytelling, faço também as copies, junto com meu parceiro, né. E música, grupos de louvores que estiverem interessados, você tem cada música linda, com Trato Fiel, e outras mais. E algumas outras que a gente fez alguns anos atrás, e a gente pode colocar também, sim, na composição. Como eu falei, eu não sou cantor, né? Nós adoramos ao Senhor através das canções, e quiser também nos ver lá, né? Vamos pro culto lá, dia de domingo de manhã, na Igreja Videira, às 8h30, estou sempre lá, todos os domingos, né? Chamar aí o pastor Dean, com o projeto que nós estamos implementando em toda a igreja hoje, em todo o Brasil, que é o projeto Célula Forte, e é um projeto maravilhoso, que eu falei que até com o pastor, eu vou colocar isso aqui na minha empresa, viu? Que o senhor fez um trabalho perfeito, assim. Mas eu que agradeço novamente, Júnior, agradeço ao Jaiminho por dar essa oportunidade, né, de visualização, e estamos aqui juntos para te ajudar também, meu amigo, abençoar a vida de vocês, abençoar esse podcast, esse trabalho da Pio Produções, que está sendo fantástico. Mandar um abraço, né, para minha esposa, para meus filhos, também para, além da minha igreja, né? E também mandar um abraço lá para o Igor, né? Que nunca mais vi, Igor Rodrigues, um dos patrocinadores. Dantley, jogador Dantley, então, pastor. Isso. Maravilhoso também. De Deus, É verdade. Impactado algumas vidas. Então, nós estamos juntos. Sempre que precisar, estamos aqui, amigo. Não esqueça, lidere sem moderação. Nando, até aqui nos ajudou o Senhor. Te espero. Logo, em breve, aguarde. Nando estará de volta, mas como apresentador. Irmão, obrigado. Quero agradecer a Jaiminho e a todos. Tchau, tchau.